Direto de Londres, Felipe Killing. Vamos à Europa conversar com o Felipe Killing, que está acompanhando os desdobramentos do segundo dia do julgamento do jogador brasileiro Daniel Alves, ele que é acusado de estupro na Espanha e está agora sendo julgado por um tribunal em Barcelona. Killing, quais as últimas informações? Seja bem-vindo, boa noite para você por aí. Boa tarde, Edu, Coutinho e a todos que nos acompanham. 20 testemunhas de acusação e defesa foram ouvidas pelos 3 juízes do caso nesta terça-feira, segundo dia de julgamento do caso Daniel Alves. Um dos depoimentos mais aguardados foi da esposa do jogador, Joana Sainz. Ela afirmou que ele chegou em casa muito bêbado, tropeçando. O amigo de Daniel Alves, que estava com ele na boate Sutton, em Barcelona, em 30 de dezembro de 2022, também afirmou que eles beberam muito naquele dia. Segundo a imprensa espanhola, existe essa estratégia da defesa de Daniel Alves para reforçar que ele estava embriagado na noite e não lembra muito bem o que aconteceu. Vale lembrar que ontem a moça que acusa Daniel Alves de violência sexual também prestou depoimento por 1h15 e ela mantém a mesma versão. Já Daniel Alves apresentou 4 versões e, ao que tudo indica, amanhã, quando ele vai falar no último dia de julgamento, deve apresentar a 5ª versão de que estaria embriagado, não lembra muito bem o que aconteceu, mas segue batendo na tecla que foi algo consensual. O Ministério Público Espanhol pede uma prisão de 9 anos, a acusação uma prisão de 12 anos, que é a pena máxima para esse tipo de crime na Espanha. Não há uma data de quando a juíza responsável por esse caso vai divulgar a sentença. A expectativa é que aconteça até o fim da semana que vem. Daniel Alves, que está preso de forma preventiva em Barcelona há 13 meses e teve 4 pedidos de liberdade provisória negados pela justiça espanhola. Um dos principais motivos, uma das principais razões é o risco de fuga, lembrando que o Brasil não extradita seus cidadãos. E o caso Robinho até citado, né, nesse processo como um jogador brasileiro também já acusado, em última instância na Itália, também por um crime de abuso sexual ali, né, de um estupro também, e que veio ao Brasil e não é extraditado. Agora tem um processo aqui correndo na Corte Suprema Brasileira, né, no Superior Tribunal de Justiça, na verdade, que tenta que ele cumpra pelo menos a pena aqui no Brasil, mas a gente não tem nenhum prazo para esse desdobramento. Seguimos na Europa agora conversando com o Killing, porque hoje o Killing foi até o Palácio de Buckingham para conversar ali com o rei Charles III, ele que apareceu em público pela primeira vez após o diagnóstico do câncer anunciado ontem. Quais as últimas informações da monarquia, hein, Killing? O Killing foi até Buckingham para conversar com poucas pessoas. Passou naquele portão bem imponente. Os outros correspondentes ficaram com inveja, obviamente, porque só foi o Killing. Exato, o Charles me convidou para ir lá tomar um chá com ele, me atualizar do que estava acontecendo. De fato, hoje foi a primeira aparição pública dele depois do anúncio de que ele está com câncer. Ele foi visto saindo de carro ao lado da rainha Camila. Deixaram Londres com destino a Norfolk, que é um condado que fica aqui na Inglaterra, onde há residência oficial da realeza. Teve esse anúncio que pegou muita gente de surpresa, porque o Charles ele passou há pouco mais de uma semana por um procedimento na próstata, e segundo o Palácio de Buckingham, era um procedimento que não tinha nenhuma relação com câncer, era o aumento da próstata. E durante essa internação, os médicos descobriram um câncer que não tem relação com a próstata, então já descartaram que seja um câncer de próstata. O comunicado do Palácio de Buckingham afirma que o rei resolveu tornar pública a doença para evitar especulações e também trazer alerta para um problema que atinge famílias no mundo todo. O Harry, ele deixou os Estados Unidos e também as rusgas familiares de lado, pegou o primeiro avião, desembarcou no Reino Unido para ficar ao lado do pai nesse momento difícil. O rei Charles, ele vai ficar afastado de aparições públicas, ainda vai realizar compromissos como chefe de Estado, despacho de documentos, reunião semanal com o premier britânico Rishi Sunak, que afirmou, inclusive, que o câncer foi descoberto numa fase inicial,
o que é uma notícia boa em meio a tanta notícia ruim. E a expectativa é que o príncipe William, o próximo da linha sucessória ao trono, ele possa substituir o pai em diversos eventos públicos. Então a monarquia britânica passando aí por um momento delicado, mas não há muitas informações sobre o tipo de câncer e nem o estágio da doença no rei Charles III. Claro que a gente deseja saúde e vida longa ao rei, mas eu vou aproveitar aqui para fazer uma pequena parte, ou a parte do Partiu Band News, né? A gente brincava que o Killing foi até o Palácio de Buckingham, etc e tal, mas já saíram as datas para você, comum, turista, poder visitar o Palácio de Buckingham em Londres neste ano. Sempre acontece aos verões, né, Killing, quando a família real costuma sair de Londres, ficar em outros lugares para curtir o verão, e neste ano, de 11 de julho a 29 de setembro, é o período, é a janela para você poder visitar o palácio. Eu já tive o privilégio de visitar, é uma visita, um passeio imperdível, é incrível. Você passa por salas, vê algumas obras de arte, tem fotos da família real, e realmente vale muito a pena. Preço, a partir de 35 libras, o adulto. Módico. Bom, eu já conheço, passei hoje à tarde lá com o Charlão. Obrigado, viu, Killing, pelas informações. A gente volta a conversar amanhã neste mesmo horário. Até mais, bom trabalho. Valeu. Valeu, até mais.